sou o Igor Souza, estamos iniciando nosso segundo episódio do podcast Por Canoas, com um tema muito importante na área de psicologia, que se trata dos traumas da enchente de 2024. Estou aqui com a doutora Camila, com o nosso amigo Cristiano, o Gustavo, tão conhecido da Cão Nobre, que vai participar hoje com nós também. E eu gostaria de passar para que ele se apresentasse, né, e agradecer pela participação de vocês hoje nesse podcast com um tema muito importante. Então, doutora Camila, gostaria que a senhora, né, se apresentasse para nós, por favor. Então tá, olá, obrigada, né, pelo convite. Eu ia dizer bem-vindos, né, já estava aqui, bem-vindos ao podcast, bem-vindos ao podcast. Sou a Camila, sou psicóloga, me chamou de doutora, porque eu sou doutora mesmo, doutora é quem tem doutorado, mas tem os doutores da vida também. Minha especialidade, eu trabalho com psicologia social, trabalho com psicologia ambiental, e eu acho que eu tô aqui hoje pela minha experiência, pela minha atuação em emergências e desastres. Então, eu venho me envolvendo com essa temática não porque eu procurei, porque eu fui procurada. Desde 2023, eu venho me envolvendo com os primeiros desastres que aconteceram no Cará, no Litoral Sul em junho, logo depois em setembro, no Vale do Taquari. E aí, em 2024, em maio de 2024, mais uma vez eu estive envolvida com acolhimento, com coordenação de equipes, com organização dos trabalhos de atendimento, de acolhimento das vítimas e das pessoas impactadas pelos desastres climáticos, especialmente pelas enchentes. Uma atuação muito forte, né? Um tema... Só coisa boa para a doutora. Pesado. Igor, obrigado pelo convite. Uma satisfação imensa estar dividindo essa mesa com vocês. Eu já estou saturado, de saco cheio de falar sobre enchente. Faz um ano já que nós estamos falando sobre ela. Porém, eu vejo isso muito necessário porque ela ainda está muito presente em todos nós. Todos nós que fomos atingidos ou impactados. Então eu acho muito importante a gente sempre trazer, parabéns pela tua iniciativa, pelo programa aí. E espero de alguma forma poder contribuir com as histórias que eu carrego, que eu vivenciei e que ainda estou vivenciando, ainda nossos moradores e vizinhos ainda passam por isso, né? E eu só não entendi porque é uma psicóloga. A impressão que eu tenho é que eu tenho trauma de enchente, é isso? Nós temos. Eu confesso que eu sou traumatizado. Meus 2 filhos não andaram de barco, eles não foram resgatados porque eu tirei eles um dia antes. E hoje o tempo fecha e eles se tremem. O corpo responde. Eles já ficam com medo e isso é um trauma. Hoje a gente, né, um tempo chuvoso assim, a gente já começa a medir níveis de rios e... A gente está aqui, mas o coração e o pensamento na rua, né? Eu acho extremamente importante esses assuntos que tu vem trazendo, até com o pessoal qualificado para isso, com toda a experiência da doutora, porque muita gente se identifica. Para eles, para os moradores, os nossos vizinhos saberem, isso não acontece só comigo, então eu não sou louca, eu não sou louco de estar com medo de chuva. Não é louco. É um gatilho que a gente tem que vai trazer para nós tudo aquilo que nós vivenciamos. Vai acontecer de novo, não vai? E é para evacuar, não é? Aconteceu já, de um vizinho lá, passou a coleta seletiva na frente da nossa rua. O caminhão passando, anunciando que estava passando coleta seletiva. Meu vizinho saiu para fora e saiu. É para evacuar, não é? Meu Deus. Cara, eu me emociono, eu me arrepio de verdade, porque assim, ó, isso é um trauma que ele vai carregar, porque ele lembrou do caminhão passando, pedindo para evacuar, ele viu a coleta seletiva e achou que era para evacuar. Então isso eu acho muito importante tu trazer esses assuntos com a psicóloga para nós expormos os nossos traumas pós-enchente. E eu vou contribuir com vocês também, que o Gustavo falou dessa pessoa de ouvir, lembrar do carro de som. A gente tem amigos que ficaram com gritos, né, de pessoas. Barulho do helicóptero. Barulho do helicóptero. Vários movimentos, vários sentidos que acarretam em um gatilho para uma pessoa, né? Sim. Eu sou eu tive que procurar ajuda, né, porque a gente teve aquela atuação, a gente viu muitas coisas ali, né, durante a enchente também. Então, doutora, para a senhora... Tu procurou ajuda... Ou alguém pediu para ti procurar ajuda? Não, eu procurei. Partiu de ti a iniciativa? Partiu de mim. Porque tu viu que tu precisava? Sim. E eu me senti... Eu já fazia um tratamento antes, né? Principalmente durante o período que eu estive na Defesa Civil. E num certo momento ali eu acabei parando, né? Que é uma coisa que eu sei que não se deve fazer. Mas naquele momento que começou ali toda aquela situação da enchente, eu estava no viaduto da Rio Branco lá, eu tive que desligar o telefone celular.
porque eram mensagens de familiares, né, de amigos, de pessoas conhecidas, e que eu sabia que eu não ia conseguir dar uma resposta para todo mundo. Então, a partir daquele momento ali, eu entrei em choque, assim, sabe? E aí, depois, né, posterior ali, eu procurei ajuda, né, tenho acompanhamento, tudo, e recomendo para todo mundo, isso é muito importante, não deixa chegar numa situação extrema, né, para procurar ajuda. Isso não, a gente fica com vergonha às vezes, mas não se deve ter vergonha, né? Tem que cuidar da saúde mesmo. Sim. O que vocês estão trazendo, assim, é um ano depois, que se a gente não falar, ele vai continuar ali guardado, a gente vai seguir com essas lembranças. Um dado bem interessante que eu ia trazer para vocês, que a gente, desde que eu comecei a me envolver com essas temáticas, eu vou começar a estudar para poder tentar entender. E a gente começa a estudar e começa a ler sobre outros desastres, porque é muito difícil a gente ver estudos somente sobre enchentes. Aparece muito estudo de terremoto, de tsunami, incêndios. É um relato interessantíssimo para vocês entenderem do grau do trauma das memórias que são evocadas a partir do momento em que a gente está dentro do evento climático extremo e dentro do desastre. O trauma que os soldados em pós-guerra tiveram, né, aquela coisa que a gente vê nos filmes, lembrando do tiroteio, lembrando do barulho do carro, lembrando dos mortos caindo. O trauma desse soldado pós-traumático, o transtorno de estresse pós-traumático, ele é semelhante numa vítima, por exemplo, de um incêndio florestal nos Estados Unidos, num estudo que eu acompanhei. Então, assim, olha só, o cara estava num evento traumático, como um incêndio, e ele teve o mesmo estresse pós-traumático que uma pessoa que era um soldado em guerra. Então, isso a gente pode transportar para enchente. O barulho do helicóptero, o barulho da água, o barulho dos gritos. Eu ouvi relatos lá no Cará, porque vejam também, tem uma diferença. O Cará foi uma enxurrada. Na verdade, foi um ciclone extratropical, que tem uma característica um pouco diferente das nossas enchentes aqui, que é uma água que desce num período curto e no dia seguinte acabou. Não tem essa água que fica por muito tempo parada. Então, da noite para o dia, a cidade está toda bagunçada, toda destruída em partes, porque o ciclone ele vem girando, ele vem destruindo partes. E os relatos que as pessoas trazem é de ouvir, porque daí falta luz, aquele escuro, pessoas em cima do telhado pedindo ajuda por horas. Aí passa um período, um silêncio. No dia seguinte tu acorda, será que ele tá ali ainda? Será que ele não tá? E aí tu olha pro lado, tem uma casa inteira, tu olha outra casa inteira, tu olha outra casa inteira e um monte de casa que não existe mais, que foi levada inteira pelo ciclone extratropical. Já na enxurrada do Vale do Taquari e já nas enchentes que nós tivemos aqui no ano passado é um pouco diferente, porque foram muitas horas, muitos dias, muita água. E aquela tensão, né? O pessoal e esperando... a tensão, que a água não desce. Claro, as primeiras horas, a questão dos resgates, a questão, né, de chegar nas pessoas, para que as pessoas estivessem vivas, tivessem comida, tivessem água, tivesse mantimentos, cobertor, roupa, enfim, tirar as pessoas dali e destinar, levar elas para os locais de acolhimento, né? Diferente dos outros locais, né? Desses outros desastres que eu descrevia para vocês. Mas esses gatilhos, como tu mencionou ali, né? Dos ruídos, aí depois dos ruídos vai vir os cheiros, né? Tudo isso vai fazendo com que se vocês se conectem, né, e vocês, e eu também, porque na minha zona onde eu moro não foi afetada, mas da janela do meu edifício eu enxergava engarrafamento de barco na Guilherme Michel. Eu moro ali, né, ali no centro. Enxergava os barcos no sábado de manhã. E os helicópteros. E hoje, doutora, olhando pela mesma janela? Todos os dias quando eu acordo, quando eu abro a janela, eu olho, meu Deus, como é que tinha tanto barco passando? Onde é que saiu tanto barco? É inimaginável. Ela falando, a gente não consegue mensurar. Não, é barco. Não consegue imaginar os barco, barcos. Jet ski, helicóptero. E nesse meio tempo, assim como o Igor falava antes, o meu WhatsApp não parava. Tem gente trazendo barco lá do litoral. Tem gente trazendo jet ski não sei de onde. E as pessoas trazendo pessoas e pessoas chegando para ajudar pessoas durante esse período. Então, o que é importante, que eu acho que a gente tem que botar na pauta, é falar de um trauma coletivo. Sim. Não claro, cada um tem as suas especificidades, as suas características, o que aconteceu consigo na tua história, na história do terceiro.
mas é um trauma coletivo. E por ele ser um trauma coletivo, ele evoca memórias que são comuns. Então, claro, são olhares diferentes, mas do mesmo fenômeno. E, claro, cada um, dentro das suas forças internas, vai buscar as estratégias para poder não apagar, porque o que eu costumo dizer, não apaga. Não controlar aquele sentimento. Controla, ou tenta encontrar uma outra destinação para aprender a lidar com ele. Aprender a lidar e, claro, cada vez que vai acontecer novamente uma previsão, como está acontecendo agora, de previsão de chuvas, de muita chuva, as pessoas que estão mais sensibilizadas, é evidente que elas estarão talvez mais traumatizadas e talvez elas vão ser mais, enfim, mais impactadas por uma previsão de chuva como a gente está tendo essa semana, né? Sim. Mas é um trauma coletivo. É isso, é um tema que eu chego a ficar... Eu já penso assim, né? A gente está com uma especialista aqui, né, lidando com um tema que nós sentimos... Eu não sei o Gustavo se já fez algum tipo de acompanhamento pós-enchente, né? Mas eu me sentindo, lembrando de antes de eu procurar ajuda, né? Eu lembrava desses gatilhos, né? De andar de marcação durante a noite, né? De ver pessoas que eu não conseguia tirar naquele momento. Teve pessoas que ficaram em cima de telhados mais de um dia, né? Aguardando o socorro. Então isso fica na nossa memória, né? É muito difícil da gente esquecer, que nem a doutora disse, né? Gustavo, um pouquinho dos relatos, né? Tu foi vamos supor, o principal jornalista que fez o vídeo lá no Dique da Cassol, né? Onde tu levou informação para milhares de pessoas e principalmente para os moradores do bairro Rio Branco, porque tu mostrou em tempo real tudo o que estava acontecendo, né? Que realmente estava acontecendo no Dique da Cassol. E isso trouxe uma grande repercussão e muitos moradores ali daquela região saíram através do vídeo que tu publicou, né, orientando com informações reais do local, né? Eu tive esse privilégio. Não foi um privilégio, né? Eu estava em casa num dia normal e aí eu recebi a mensagem do jornal Timoneiro que a água estava entrando pela Guilherme Michel, na divisa de Porto Alegre com Canoas, que tinha uma água entrando lá. O vereador Adriano estava lá, um vereador do nosso bairro, estava transmitindo ao vivo e eu falei, tô indo para lá para ver qual que é a real situação e conforme for eu vou entrar ao vivo pelo jornal. Comuniquei o jornal que eu estaria entrando lá. Não sou jornalista, eu sou comunicador, eu faço algumas participações para o jornal. Não sou jornalista por formação. Entrei ao vivo da água entrando na Guilherme Michel, uma água entrando ali, e a gente sempre é orientado de fazer o seguinte, eu não falo o que tu acha, o que pode acontecer, não é achômetro. Mostra o que está acontecendo e tu tira a tua conclusão. Então eu peguei a água entrando, a água está aumentando a força, ela está diminuindo, o prefeito chegou aqui, está chegando terra, eu fui narrando os acontecimentos ali. Quando eu vi, tinha 3.000 pessoas assistindo a live, 3.000 e poucas, oscilava bastante, caía, daqui a pouco eram muitos comentários, gente, o que está acontecendo, gente, o Fátima é para evacuar, Niterói é para evacuar, e eu não conseguia dar conta. O jornal estava por trás disso aí, já entrando em contato com as pessoas, conforme foram mandando mensagem para o jornal, já ia esclarecendo e respondendo, né, orientando. E eu estava ao vivo ali, transmitindo em tempo real o que estava acontecendo. Quando eu terminei a live, acabou a bateria do celular, estava a situação controlada ali, parou de entrar água, tinha umas 350 pessoas mais ou menos na Guilherme Michel. Os moradores foram até lá. Teve um morador que ajudou ali toda na contenção, né? Eles assistiram a live e falaram o que está acontecendo e foram até lá, aquele monte de gente ali para saber a realidade da água entrando do rio transbordando, algo inédito em Canoas, né? Ali eu acho que não sei se muita gente ficou, não, aqui não vai chegar, a água não vai subir tanto. Não, vamos sair porque a água está entrando. Na sexta ou no sábado? Na quinta? Na quinta. Na noite anterior. Isso era umas 11 horas da noite? Às 11 da noite foi até 1. Das 11 até 1. Eu cheguei em casa de manhã, fui para a loja, fui atender um dia normal ali, só que na Mauá ela já estava dando um palmo na avenida principal do nosso bairro, da nossa loja ali. E eu falei, eu vou subir o que der e vou tirar a família daqui. Então eu consegui tirar a família na sexta-feira. Antes, o carro ainda passava. Eu fiz os contatos ali, um amigo foi lá e retirou minha esposa e meus filhos. Mas hoje, um ano depois, muita gente, cara, meus clientes chegam pra mim e falam assim, ó, eu saí de casa porque eu assisti a tua live.
E aí muitos chegam lá e falam assim, obrigado pelo que tu fez pelo bairro. Me abraça e a gente chora junto. Do nada. Às vezes eu vejo uma pessoa que eu me lembro que eu vi lá no viaduto, que ali na Hermes, teu vizinho teu até, ele chegou pra mim, eu preciso de um barco pra buscar meu cachorro, eu preciso de um barco, conseguimos o barco, botamos o filho dele, ele foi, ele me abraçou e chorou. Hoje a gente se encontra na rua, a emoção é a mesma. É os traumas que a gente... Pois é, tu vê, né, o que eu dizia antes, né? Não é que não tem como apagar. Não, fica aquele resquício, fica aquele guardado, mas tu tá vendo que tu tá trazendo, e tu tá trazendo uma emoção positiva, saudável, de acolhimento, de reencontro. Mas ao mesmo tempo, claro, a gente vai lembrar das coisas ruins, da tristeza, e daí, bom, isso a gente vai precisar trabalhar, e aí em terapia, buscar um profissional, enfim. Eu lembrei de uma pessoa, 1 ano e meio depois desse ciclone tropical do Cará, eu estive lá novamente o ano passado, em novembro, numa mecânica, que era de uma das ruas que vocês vão lembrar da época que foi noticiado aquele cemitério que chegou a... Enfim, saíram né, objetos de dentro dos túmulos, né? E o cemitério ficou totalmente revirado. Devastou. Aquela rua foi uma rua muito devastada, e naquela rua tinha uma mecânica. Quando eu chego para conversar com esse senhor, a casa dele, a mecânica, 1 ano e meio depois, ainda está com a marca d'água na parede. E ele disse que fez questão de não tirar a marca d'água para lembrar do que aconteceu, da superação, e de que eles não querem nunca mais que aconteça o que aconteceu naquela noite. Do outro lado, e chora, 1 ano e meio depois, chora. Do outro lado da rua tinha um mercado, tem um mercado, esse mercado existe, né? Eu estive lá também no mercado. O mercado faltava 1 dia para ser inaugurado. A enxurrada destruiu todo o mercado. De emocional. São histórias. Mas olha que coisa espetacular que esse cara fez. O mercado, ele reconstruiu, tá todo ele lá. E no fundo do mercado, ele fez um memorial com fotos de como o mercado estava, com reportagens de jornal que relataram a situação do mercado dele. Também superação. Sim. Mostrando o que eles fizeram para conseguir se reerguer, se resgatar e retornar para as atividades. E tá lá, posto no fundo do mercado dele. Doutora, eu eu noticiei, presenciei fiz a live, presenciei a água entrando, tirei minha família contrariada, porque minha esposa saiu braba de casa porque ela não queria sair. Resgatei alguns vizinhos, porque minha casa é de 2 pisos, então botei alguns vizinhos lá pra cima de casa, vi a água subindo, vi a companhia cortando as energias, foram por quadras, foram por ruas, a água estava entrando na minha casa, estava entrando na rua, ela estava aumentando o volume dela, eu vi cachorro nadando na água, naquele momento ali que estavam presos à corrente, anoiteceu, eu escutei gritos de pessoas, eu escutei o helicóptero, vi gente saindo com água pelo peito na minha rua, do jeito que deu. Sim. Estava eu e os vizinhos na sacada, observando a água, aquele silêncio ensurdecedor, que era um silêncio assim que perturbador. Sim. Em silêncio. Nós estávamos 5, 6 pessoas na sacada olhando assim e pensando, cara, isso não está acontecendo. Fomos resgatados. Chegou um barco, mulheres e criança primeiro, uma lei que... hábito, sim. Se aderiu na hora, a gente organizou, mulheres e criança primeiro, tinha idosos comigo, foram também, ficou eu e um vizinho, nós vamos no próximo. A minha esposa conseguiu um barco lá com um conhecido nosso, ele foi lá resgatar nós saímos de barco, aí quando ele chegou com o barco eu falei assim pra ele, tem um monte de vizinho meu aqui no telhado, tu leva eles primeiro porque eles estão no telhado e eu estou no 2º piso. E ele falou pra mim assim, se eu for levar eles, eu não consigo voltar pra te buscar. Então vamos todos. Ou vamos todos ou não vai ninguém. Tem uns vizinhos no telhado ali. Nós estamos em 2, eles estão em 4. Cabe 6 no barco, 6 com mais 2 que estão ali. Vamos ter que apertar pra poder ir. Ele falou assim, vamos levar, o que não der a gente volta pra buscar depois. Vamos, beleza. Saímos de barco. No caminho eu percebi o porquê que ele não conseguiria voltar pra me buscar. Porque tinha pessoas na água, tinha pessoas no telhado. Tinha... o momento que eu fui resgatado, acho que foi no epicentro do negócio, assim. Foi no auge. Qual dia? No Quinta sábado? pra sexta, sábado, meio-dia. Sábado, o auge da água. Sim. Foi no auge da água, quando a água tomou conta do telhado, que as pessoas estavam nos telhados. Sim. Tinha gente no telhado, tinha gente na água.
que eles faziam? Tiravam as pessoas da água, botavam no telhado, chegava a água no telhado, tirava do telhado, botava no segundo piso, até dar conta do barco chegar, das pessoas chegarem. Tudo isso eu passei. Fui resgatado, fui para casa de familiares, como a grande maioria das pessoas todas ali. Fui para um condomínio onde tinha crianças jogando bola, gritando. E aí eu me lembrei daquela noite que eu passei. Sim. As crianças gritando já foi, para mim foi uma continuação daquela noite toda ali. Depois eu voltei pro viaduto e fui auxiliar de alguma forma com resgate, com doações, com abrigos, resgatando os cães. Nós precisávamos montar uma barraca para receber os cães. Gente, eu preciso de uma barraca, um gazebo. Pá, chegou alguém com gazebo lá. Pegava os cães, nós amarrava eles no guarda-rio ali do viaduto. Pessoal, nós precisamos de caixa de transporte, precisamos de corda. Não adianta trazer correntinha, tem que ser corda. E o pessoal trazia. Vivia uma tensão assim diária. Nós pegávamos as marmitas de isopor para fazer pote de ração para os cachorros. Nós tocava sachê nos telhados para poder atrair os gatos. Uhum. Então eu vivia tudo isso daí. Chegou um voluntário para mim no viaduto, perguntou assim: quem é o Gustavo? Sou eu. Mandaram eu vir falar contigo. E aí eu já naquele embangate ali, como é que eu posso te ajudar? Falei para ele, né? Ele falou assim: não, eu quero ajudar. Eu sou voluntário, eu vim de Curitiba, eu tô entrando em férias, entrei de férias 2 dias atrás, aconteceu essa catástrofe, e aí eu vim para Canoas e mandaram eu vir até aqui para te procurar pelo nome. Vai lá e fala com o Gustavo, que ele que tá organizando lá. Cara, eu me abracei nesse cara e eu chorei. Eu chorei porque eu não... Quando eu vejo as catástrofes em outras cidades, em outros lugares, nunca passou pela minha cabeça de ajudar como voluntário. Ele entrou em férias do trabalho e veio ajudar. Um desconhecido. E chegou me chamando pelo nome. Isso tudo foi tudo muito forte para nós. E eu tava firme. Eu costumo dizer assim, ó, que não era eu. Eu tava ali, não, junta isso aqui, ó. Pega lá, o que precisa aí? Precisa de toalha? Pessoal, precisamos trazer toalha. Precisamos de não sei o que. Eu tava bonito. Firme. Quando é que tu ia imaginar que tu ia estar fazendo o que tu fez? E não era eu, Igor. Aí que eu me refiro, eu não teria força para fazer isso tudo. Pelo tudo que eu fiz, por todos aqueles traumas que eu passei ali. Uhum. Hoje, 1 ano e meio depois... Se te chamarem pra ir lá, tu vai? Vamos seguir A pauta? Mas eu pensei Não, muito ou lá ou em nisso outro também. lugar. Vamos pensar numa outra... Agora, vamos dar um problema em alguma outra cidade. Mas é que as coisas foram acontecendo assim, ó. Uma amiga me mandou mensagem: tô indo da praia, tô levando ração, onde é que eu largo? E eu falei: só um instantinho. Eu não sei onde é que ela vai largar. Eu não tenho ideia, eu não tenho casa, eu não tenho loja. Onde é que ela pode largar a ração? E a gente não pode esquecer que a gente está passando por isso hoje, né, na região do interior do estado, né? Sim. Que isso... né, é uma realidade atual, né? Uma realidade em vários lugares ao mesmo tempo. A gente está contando uma situação do ano passado que a gente vivenciou aqui, mas que está acontecendo, né, em outros municípios do nosso estado. Exatamente. A gente não está livre disso acontecer de novo aqui na cidade. Mas olha, Gustavo, olha, presta bem atenção no que eu vou te falar, tá? Assim como tu, a grande maioria, e o Igor vai dizer também, porque o pessoal da Defesa Civil, os bombeiros, brigada, todo mundo que esteve em linha de frente, aí a gente pode voltar uns anos atrás e falar da Covid, linha de frente da saúde. Quem é linha de frente ou quem tá na linha de frente, de alguma forma, vai ter que ser o fortão num momento. Só que tem um momento que esse fortão tem que trocar de lugar com o outro e ele tem que ir lá, ou num canto, como o Igor falava, vai lá num canto chorar, ou vai lá tomar um banho, tomar uma água, dar uma relaxada, porque assim, ó, ninguém consegue ser fortão o tempo inteiro. Eu vou dizer pra vocês, eu trabalhei 21 dias seguidos, eu não me apresentei, acabei deixando de falar, que eu sou professora da Universidade La Salle, sou coordenadora do curso de Psicologia, e lá eu estive coordenando uma equipe de voluntários no acolhimento dentro do abrigo da universidade. 21 dias direto. Só que como eu já tinha atuado em outros desastres, eu sabia, eu não posso trabalhar mais do que 8 horas. Não dá, é humanamente impossível. A gente não consegue, daí tu começa a bugar, tu começa a esquecer, tu pega o celular, tu vai mandar mensagem. Peraí que eu tô mandando mensagem pra quem? Peraí, que eu ia fazer mesmo? A gente começa a entrar num colapso mental que a gente não consegue dar conta e assim a gente não consegue ajudar. Aí a gente só vai se sobrecarregando. Então, no início eu me lembro como se fosse ontem. Eu cheguei no abrigo no sábado, tinha uma moça atendendo na rouparia, separando as roupas. Eu disse: como é que tu tá? Quantas horas tu já trabalhou? Não, eu vou até a madrugada. Quantas horas tu já trabalhou? Ah, eu já tô aqui há 10 horas. Eu digo: vai pra casa. Não, mas eu tenho que ajudar. Tu ajuda melhor se tu estiver descansada. Descansa um pouco e volta. Então,
o voluntário, ele tem isso, assim, esse ímpeto de ajudar, mas essa dificuldade de enxergar a limitação e de dizer assim, a hora de parar e a hora de trocar a guarda. E por isso que era tão importante que a gente tivesse corpo, muita gente trabalhando, organizada, considerando escalas. Sim. Eu tive muita dificuldade de mostrar para as pessoas isso, que as pessoas não aceitavam, achar, não, a gente tem que ajudar, a gente tem que ajudar, a gente tem que ajudar. Só que chegava uma hora que daí dava briga, aí perdia, entrega a ração, eu já sei lá onde é que é pra botar a ração. Sim, já tava no extremo tá do estresse, num cansaço, e não era por mal que tu falou assim, né? Mas é que tu tava cansado, né? Tu tava cansado, e ali muita gente perdeu casa, perdeu tudo, não tem... Claro, com toda a história... Voluntários que foram afetados tu já também, tá né? apavorado na tua situação ali, tu tem que ajudar, e aí eu também, tu também, e a gente se tentando ajudar, a gente acaba atrapalhando, não sai do lugar. Exato. Eu tenho uma dúvida que eu gostaria de perguntar para a senhora. Vocês que atuaram, né, no atendimento com as pessoas ali, né, naquele momento delicado, como é que é para vocês que estão atendendo, né, absorvendo toda aquela situação e para ter um acompanhamento, né, de psicologia também, né, um atendimento? Como é que funciona esse trâmite para vocês? Que na verdade, assim, nesse cenário caótico, né, que a gente viveu e que se vive em desastre, a gente não, primeiro assim, a gente não vai para um atendimento clínico. Então, assim, eu não vou preparada para fazer um atendimento clínico com horário, etc e tal. Então, a gente vai para um atendimento de emergência, tentando resgatar ali vamos dizer, as condições mínimas, né? Então, assim, essa coisa que tu vai descansar, vai tomar água, vai te alimentar, vai botar uma roupa seca, né? Tentando ajudar com que a pessoa se organize minimamente. Então, aí o que eu fazia? Eu fazia um treinamento com as pessoas que iam atender, né? Que iam acolher, né? Então, assim, a pessoa tá ali quieta, tu não vai ali botar o dedo na ferida, dizer, fulano de tal, me conta como é que foi teu resgate, me conta como é que tu chegou até aqui. Porque naquele momento nem é buscar essa informação que é necessário. Tu precisa ajudar a pessoa a reconectar, porque daí ela entra vamos dizer, num estado, assim, de umas horas, às vezes de uns 2, 3 dias, que fica meio que em stand-by, assim, parece que dá uma pausa, assim, não tô entendendo o que tá acontecendo. E aí, esquece de comer, esquece de tomar água, esquece de ir no banheiro, esquece de fazer tudo que tem pra fazer. E tu fica assim, meu Deus, como é que eu tô aqui há 12 horas, não comi nada, e tô aqui inteirão. Sim, mas amanhã tu vai cair, entendeu? Sim. Então tem que ajudar tanto pessoas atendidas como equipes a enxergar esse momento. Isso não é fácil, isso é muito desafiador. Logo, claro, aí depois, assim, essas histórias, assim, ó, eu ouvi histórias como a tua, eu ouvi milhões de histórias de resgate, de como chegaram, de como não chegaram. As pessoas, algumas precisam falar muito, e falam, e repetem, e contam, e recontam. A gente deixa a pessoa falar, a gente acolhe, a gente... e tenta tem que se sentir bem e mais, assim, né, às vezes é um desespero para saber onde está a família, aqueles barcos que separavam as famílias, né, que saíam mulheres, aconteceu muito isso, e isso aí, as pessoas chegavam no abrigo e assim, tá aí, onde é que tá minha família, onde é que tá meu pai, onde é que tá, e às vezes a informação que a pessoa precisa é saber onde as pessoas estão, e isso, de certa forma, já é acolhimento, né, então eu briguei muito por isso, briguei muito por listas de pessoas nos abrigos, né. Quem são as pessoas que estão aqui? Muitas vezes a gente não sabia, porque não conseguia acessar a lista. E aí era uma morosidade para se criar uma lista. A gente fez a atuação no Paquetá, tu lembra que a gente tinha um formulário, que a gente... Aquilo ali estava pronto, era só aplicar e tu já registrava um formulário e tu já sabia quem eram as pessoas. Daí chegava a Mariazinha e dizia, eu queria saber se a minha filha tá aí. Peraí, dona Mariazinha, que eu já vou enxergar. Não, ela não tá aqui, pelo meu... É coisa simples, um formulário do Google, é muito simples. Não tá aqui, ela tá lá na escola tal. E a pessoa tava na escola tal. Essa segurança também faz com que as pessoas consigam se reconectar, se restabelecer para continuar ou ajudando, ou ajudando a sua família, né? Mas uma outra coisa muito importante nos resgates e nos voluntários, e vou dizer para vocês, até hoje eu ouço em sala de aula, alunos que foram voluntários, pessoas que foram voluntários, tu vai na farmácia, tu conversa mais ou menos com a pessoa te conta, tu vai no Uber, a pessoa te conta, tu vai em uma padaria, a pessoa te conta. Eu queria ter ajudado mais. Eu me sinto culpado por não ter arrumado, não ter feito tal coisa de tal jeito. Eu me sinto mal. Isso é
fato e é normal, acontece nos trabalhos voluntários, que a gente chama de fadiga por compaixão, né? Cansaço, esgotamento de tanto tentar ajudar e sempre achar que é insuficiente, que não vai conseguir. Eu acho que isso praticamente todo mundo Todos que nós teve temos esse atuação, sentimento aí. a gente pensa assim, né? Pá, por que eu não tentei, né? Pelo menos eu sabia que não ia dar não ia conseguir fazer tal coisa, mas por que eu não tentei, né? Eu chegava com o Wagner no viaduto, que ele ia com o barco, nós chegávamos lá às 6 horas da manhã, eram os primeiros a chegar. Aí nós começávamos a ajudar, começava a limpar, aí começava a chegar gente, e nós íamos até tarde, até onde dava. E quando nós íamos embora, o pessoal ficava. Ah, tem mais cachorro, tem mais isso. Mas eu só vou só mais nesse. Não acabava nunca. Sim, Não acabava nunca. Então, não, chega, vambora, amanhã a gente volta. Porque senão tu tocava direto. Sim. Teve... No modo automático. Eu acho que no primeiro momento, se não tivesse aquela intervenção por parte das forças de segurança, né, que chegaram num consenso ali que a partir da anoiteceu, proibido embarcação rodar na água. Isso aí. Se tiver alguma pessoa para ser resgatada, as forças de segurança vão circular agora para fazer a questão, né, segurança do local. Entra em contato com o pessoal do Corpo de Bombeiros, né? Porque senão a galera tocava Mas direto. isso aí que a doutora está falando agora da organização da lista. Nós atuamos com minha esposa no SESI aqui de Canoas. Nós estávamos ali perto na casa de familiares, e aí quando eu não estava lá, eu estava ali. Em algum lugar a gente estava no Clube Tradição, a gente foi para vários. Mas aí, da questão da lista. Quando a água subiu e todo mundo foi resgatado, os barcos chegando, aquela função toda ali, a energia foi sendo cortada. E nós perdemos os nossos celulares, a bateria do celular. Muita gente. O que eu fiz? Olha o meu plano de assistir filme em Hollywood. Eu ligava o meu celular, mandava mensagem para a esposa. Tá tudo bem, temos comida. Nós estávamos dividindo maçã lá, dividindo um pedaço de banana, né? Temos comida, tá tudo bem, a água não chegou em nós, estamos em casa. E desligava o celular. Eu ligava o celular, mandava mensagem e desligava o celular. Eu fui economizando bateria. Sim. Na luminosidade da tela lá embaixo. Porque não tinha como eu carregar e ela ia ficar sem informação. Quando eu fui resgatado, que eu comecei a chegar, o próprio jornal Timoneiro recebeu, gente, minha família tá no endereço tal, precisa resgatar. Eles estavam sem bateria no celular para poder dizer onde é que eles estavam. Aconteceu muito. Foram resgatados, foram pro abrigo. Eles estavam sem bateria no celular para poder dizer, fui resgatados ou no abrigo tal. O pessoal achando que eles ainda estavam... Isso que a doutora falou da questão da lista, cara, nós nunca paramos para pensar, e se acontecer isso, vamos fazer isso. Nós nunca vivenciamos isso. Sim. E se nós vivenciarmos, nós temos que estar preparado. Que nem tu falou, não, daqui a pouco chegou a força, à noite num barco não circula. Tá, mas quem foi que definiu isso? Aonde que fizeram isso que deu certo? Onde é que tá escrito isso? Onde é que tá escrito isso? Nós fomos nos adaptando conforme as coisas foram acontecendo. Mas olha, uma coisa que aconteceu também incrível, que talvez não tenha sido divulgado, porque a gente não teve tempo para divulgar, né? Porque foi uma coisa incrível. Eu recebia muita ligação, muito WhatsApp. Os professores nossos, muitas solicitações por WhatsApp, por Facebook, por Instagram. E professores do La Salle, moradores de Porto Alegre, que não podiam vir. Eles criaram, a partir de um grupo de alunos voluntários, um grupo para centralizar as solicitações de resgate. E o que eles fizeram? Mas olha aqui, olha bem, eu não sei se chegou isso em ti, deve ter chegado. Eles fizeram um formulário que eles iam atualizando, eles ficavam 24 horas, eles faziam plantões de 4 em 4 horas para sempre alguém estar ligado. Eles colocaram georreferenciamento do Google Maps. Então, assim, Mariazinha, rua tal, solicita resgate. Aí ficava, uns iam atrás do resgate e os outros iam atualizando as planilhas. A partir do momento que sabiam que a pessoa tinha sido resgatada, eles botavam no Google Maps um pontinho azul, que estava resgatado. Então, do vermelho ele ia para azul. Primeiro era um mapa todo vermelho, e o mapa foi começando a ficar azul. Na medida em que as pessoas iam reportando que estavam sendo resgatadas. Esse monitoramento durou aproximadamente mais de 72 horas, acho que uns 4, 5 dias.
inclusive foi para a imprensa, chamaram até o professor para contar como é que estava sendo a experiência, porque assim, eram pessoas que queriam ajudar e não podiam chegar por causa da água, Porto Alegre, região metropolitana. Então eles ficavam em tempo real, eram mais de 60 pessoas nessas escalas fazendo, porque nós recebíamos solicitação de tudo que era lugar. Sim. E aí essa agonia que o Igor falava, eu não posso ajudar, não posso ajudar. E aí nós ia passando para essas pessoas, recebi, delegava, ia passando. Olha, isso aí é um sistema que deveria ser desenvolvido para poder fazer essa notificação. Sabe quando tem no Facebook, tinha uma época assim, notificação de que estou seguro quando tem terremoto? Sim. Algum dispositivo semelhante para que as pessoas pudessem dizer que estavam seguras, enquanto tinha luz ou enquanto tinha bateria, enfim, né? Eu criei um grupo como eu estava recebendo no WhatsApp direto, eu criei um grupo e falei, divulguem o link do grupo. Eu funcionei muito no modo automático, né? Divulguem o link do grupo e vão colocando ali quem que é para resgatar onde. O grupo tava com 700 e poucas pessoas. O grupo é ativo até hoje, O grupo é ativo até hoje, tem 520 pessoas no grupo, que tá ajudando agora, ajudou o resgate de pessoas, resgate de animais, e agora tá ajudando a economia do bairro. Os comércios divulgam. Né? Tem 520 pessoas lá e funciona bem até hoje. Buscar cachorro perdido, doação de cama hospitalar. Virou uma referência, né? A gente consegue... Atualização nesses últimos episódios climáticos de situação de alerta, o pessoal compartilha ali, né? Fica todo mundo não recebendo tão organizado quanto da doutora, com pontos azuis e pontos vermelhos. Não, Nosso grupo é no grito. Totalmente estratégico, né? Exatamente. Eu queria compartilhar com vocês também. Teve um psicólogo, né, que atuou comigo nos primeiros dias de resgate ali, porque a gente tinha dificuldade no convencimento com aquela pessoa de nós passar uma credibilidade para ela. A situação é essa, vocês precisam sair da residência. Então ele ajudou bastante nós nessa parte do convencimento. Eu fiquei de boca aberta quando ele começou a agir ali, né? E eu não conseguia, né? Porque a gente já estava no extremo também, pessoal... Onde é que estava a água nessa hora? Na Mauá ali, a gente já andava de embarcação já. Só pra gente ter uma ideia, já devia ter mais de 2 metros d'água ali. Só que eram pessoas que estavam no segundo piso. Só que o que era o nosso medo, assim? Tirar elas durante o dia, para que não precisasse entrar durante a noite em uma situação ali, porque a gente não sabia se ia subir mais ou não ia, né? E aí ele começou a ajudar nessa parte de convencimento, sabe? E deu um resultado muito bom, principalmente nos condomínios. Porque muitas pessoas que não eram dos condomínios ali começaram a entrar e subir, invadir outros apartamentos ali e tal. Aconteceu de tudo, né? E ali houve um pouco mais de resistência. E o que a gente pensava assim, a gente tem que aproveitar o momento enquanto a gente tem bastante embarcação de voluntários, que a gente consegue agrupar eles e partir para dentro de um condomínio, né? Sim. Tá cheio de gente, né? E ele ajudou bastante nessa parte do... Quando ele funcionou, as pessoas bastante. E quando ele viu ali que aquela parte da Rio Branco já estava mais tranquilo na questão de resgate, ele partiu para os abrigos daí, né? Mas ajudou, deu uma mão. Até queria mandar um abraço para ele, o Carlos Almada. Ele hoje atua na Cruz Vermelha também. Então ele fez bastante atividades assim, né? Nos abrigos também, na questão de acolhimento. Ele vai ser um convidado nosso e vai contar. A Cruz Vermelha foi muito, apoiou muito e trabalhou muito conosco ali. Inclusive, até hoje, é uma das poucas organizações que eu vejo que seguem no pós-desastre com as pessoas. Então, eles estão atuando com famílias da Matias ali em acolhimento até hoje, assim, fazendo grupos. Tem até, inclusive, estagiários nossos, tem psicólogos que estão fazendo esse acompanhamento lá na Matias. Mas aí... identificando algum outro ponto que eles possam apoiar, a Cruz Vermelha é uma parceira nota 1000, né? Vale eles tiveram em várias pontas, né? A questão de saúde pública ali, eles trouxeram uma unidade, estavam dando medicação, vacina. No viaduto eles estavam ali, né? Isso. Então eles foram um braço bem importante aqui no município. O Vanderlei conta muita coisa que a gente vivenciou na hora lá e a gente conversa nos bastidores também, né? O Vanderlei conta que uma das cenas que pegou bastante, ele é editor-chefe do Jornal Timoneiro, nosso coordenador, né? Sim. E aí ele falou que chegou uma senhora de idade com um filho, desceu do barco de pé no chão e ela falou pra ele assim, e agora, filho? E aí ele botou a mão nas costas e falou assim, mãe, agora a gente vai ver. Por exemplo, ela não sabia o que fazer e o filho não sabia o que responder. E agora? E agora a gente vai ver. E isso aí, a própria Vanderlei, que nem eu estava comentando antes ali,
impactou nós de uma forma, assim, porque o que ele sempre diz, né? Numa crise todos têm um papel. Tem aquele que vai subir no barco, tem aquele que vai... Cara, como acontece coisas, gente que vem de fora pra ajudar é surreal, emociona demais. Eu postei no meu Instagram essa semana ali um sanduíche que eu comi no viaduto com Tramandaí. Tramandaí está com vocês, o símbolo do Rio Grande do Sul. Mas veio a marmita da Serra Gaúcha de galeto, chegou para nós ali, né, o caminhão com galeto. A quantidade do voluntariado, um psicólogo vai andar de barco no meio do caos para convencer as pessoas a saírem de casa. Sim, era uma forma dele de contribuir naquele momento, né? De repente não sabia nadar ou algo do tipo. Agora, vocês não se sentiram também, eu vivenciei muito isso, assim. Ao mesmo tempo tinha pessoas que queriam vir ajudar, que daí tu era a voz de comando ali, né? Então tu dizia como tinha que fazer, as pessoas tinham que estar contigo, não tinha que chegar querendo apitar ali, né? Mas além de pessoas que vinham querer apitar, pessoas que vinham para aparecer. Sim, eu vi assim uma quantidade absurda, pessoas, desceu um ônibus, eu não sei se de onde é que era, do Paraná, o que era, todos paramentados no abrigo do La Salle, paramentados como se eles fossem mergulhadores. Não tinha água dentro do abrigo do La Salle, era seco, era no centro. Eles desceram paramentados. Onde é que a gente pode ir? Olha, vocês estão no local errado. Aqui não vai ser, aqui é outra situação, né? Teve bastante. E aí uma pessoa me mostrou um vídeo de uma dessas pessoas que veio paramentada porque ela queria filmar e causar, então ela ia lá pra água, pois estamos aqui em Canoas, mostrando pra todo o Brasil o que tá acontecendo. Desrespeitoso, sim, sabe? Uma coisa assim que nós estamos aqui batalhando, tentando ajudar as pessoas e vocês vêm aqui para causar, para fazer mídia. Uma outra veio lá no La Salle também. Estamos aqui, que quem quiser fazer doações, não sei o que, eu cheguei para ela, vem cá. Pra onde é que vão as doações? Pra onde é que vão as doações? E ela disse, pode ser no meu Instagram. Eu disse, não, aqui a doação ela vai lá para a central e é distribuída para quem precisa. Mas quem é tu? Ela disse pra mim assim, olha... Quem é tu? Eu queria saber quem é tu, né? Exatamente. Nesse nível, assim. Não sei se vocês vivenciaram isso também. Não, lá no nosso bairro não se cria. Lá chegou o youtuber lá sorrindo, já foi corrido. Não, aqui pra fazer mídia não. E o pessoal do Big Brother, assim, né? Apareceu bastante galera da mídia ali. Big Brother, da mídia. Tem foto do Alexandre Frota na frente da minha loja, de jet ski. E a galera... se revoltaram ali, né? Sim. Porque eles chegaram ali, o que eles queriam? Eles queriam uma embarcação para eles poderem entrar na água. Eles queriam uma equipe junto ali, né? E chegaram sem nada, né? Se eles tivessem chego ali com uma equipe, né? Com um jet ski, com equipamento para poder oferecer ele para aquela situação, mas não, eles chegaram com as câmeras ali apontando para eles ali e os voluntários começaram a se revoltar, né? Não, só um pouquinho. A gente vai parar uma embarcação aqui que está realizando um resgate para vocês entrar para fazer. Mas eu recebi uma ligação de uma pessoa do interior eu não sei se é do Mato Grosso, que era uma repórter também, dizendo assim, como é que a gente faz para ajudar? E de São Paulo também, recebi uma de São Paulo e uma de Mato Grosso. Como é que eu faço pra ajudar? Olha só, aqui a gente tá racionando água. Mas tem hotel? Não sei se tem hotel. Assim, não é o momento de vir sobrecarregar, porque é o que a gente sempre fala em desastre, né? Tu não pode sobrecarregar um local que já está sobrecarregado. Sim. Né? A gente tá aqui com tudo escasso, tudo organizado, tudo... E aí vem pessoas aqui... eu preciso de um barco. Eu preciso de uma cama quentinha. Não sabe como é que tá, meu querido. Dá licença. As pessoas querem ajudar, não sabem como os abrigos lotados de voluntários. Outra realidade, né? Eles vêm achando que... É que tem aquilo também, né? A gente que tá fora, quando a gente vê acontecendo em algum outro município, algum outro estado, o que tu olha na TV ali, tu imagina uma coisa, né? Quando tu chega no local ali, tu vê que é totalmente diferente. A realidade do local, em loco ali, é pesado, né? Eu fazendo as gravações, eu tava sempre... A gente usou o veículo do timoneiro até pra pedir ajuda. Pessoal, precisamos de combustível, precisamos disso, precisamos daquilo. E chegava. Em tempo real. Eu terminava de postar, eu pedi 14 marmita. Chegou umas 4 vezes 14 marmita. Porque um assistiu, mandou, e eu, não, peraí, sobrou marmita agora, temos que remanejar para outro endereço. Alguém tá precisando, eu tenho marmita sobrando, entendeu? Então, conforme eu ia pedindo, conforme ia surgindo a necessidade, eu ia postando, ia surgindo, só que surgia mais do que o necessário, porque aquele áudio ia circulando. Sim. Então, nós fomos nos adaptando, como diz o John Cossetin. Se tu não sabe, tu vai ter que aprender agora. Como é que a gente faz agora? Vamos fazer um áudio, vamos fazer um vídeo dizendo o dia e a hora.
Ah, olha só. A gente teve que aprender. Sim. Então vamos fazer o dia e a hora e se identifica. Porque senão assim, ó, tem um fulano que é coronel lá, não sei da... Tu não sabe aquele áudio se é a procedência ou se não é. Sim. Então eu costumava dizer, o Gustavo do Jornal Timoneiro, nós estamos no local tal, hoje é dia tal, a hora é tal. E a realidade é essa, nós precisamos disso. E aí começou a funcionar. Aí o negócio começou a pegar preço. Só que daí, lá na Rio Branco, onde eu tava, conhecido do bairro, tudo, né? Então eu gravava com o celular aqui, pessoal, nesse momento nós estamos assim, e aí o pessoal, vem aqui para fazer mídia, para gravar. Não, ele é do Timoneiro, ele pode. Sim. Aí começou a pegar preço, né? Sim, tipo assim, ó, aqui é do, Olha esse só. aqui é dos Era nossos. fatos reais, né? que tava apresentando Exatamente, ali. não era um youtuber que veio de Sim. fora para querer aparecer, daí começou a funcionar. E o que aconteceu também desses voluntários, né? A gente abrigou pessoas na Defesa Civil, né? Teve pessoal da Bahia que veio da Defesa Civil de Defesa lá. Civil veio de todos Veio. os Sim, interior sim. de São Paulo. E Minas. a gente precisava acolher eles também, né? Porque querendo ou não, eles estavam auxiliando ali, né? Mas sem estrutura, colchão no chão, era um banheiro para todo mundo, alimentação, né? A gente Marmita. comia era de marmita também, né? Não tinha nada especial para ninguém ali, né? Mas isso, a questão de não ter um mínimo de estrutura, isso daí para principalmente uma pessoa que está atuando lá, né? Sim. E muitos chegavam ali e via que a gente não tinha muito a oferecer, simplesmente não voltavam mais no outro dia. Vou deixar para vocês. Isso aconteceu bastante. Aí, nesse caso, é a seleção natural, né? Vamos dizer assim, quem veio para apoiar, Sim, vai sim. dar conta da marmita, vai dar conta eu nunca me esqueço, olha, essas coisas de bastidores, né? 4 dias eu atuando no Vale do Taquari, eu usei a mesma meia todos os dias. E aí eu tava com uma colega que veio lá do Cará apoiar no Vale do Taquari, eu dizia, amiga, eu tô com a mesma meia 4 dias, mas ninguém vai cheirar tua meia agora, vai fundo. Eu disse, porque a gente chega num modus operandi ali, que se agora azar, o que importa é que a minha bota esteja pronta para amanhã eu trabalhar, e era isso, né? Então, mas realmente essas pessoas que vêm pra mídia, vêm para se projetar, essas não, como tu diz, não se criam. Sim. Não se criam, mas ó, E teve muito isso, né? muito. Lá no meu bairro não se cria. Pessoal, eu gostaria de pedir licença para vocês aqui e fazer um agradecimento aos nossos apoiadores. A Rapex, trabalho em altura, a Urban, a ATM Assessoria e Engenharia, Thiago Mecânica GNV, está inaugurando nessa sexta, estão todos convidados, só seguir nas nossas redes sociais que a gente vai divulgar. O SOS Bebidas, lá do Bairro Branco, nosso parceiro Lucas, o Shark Sushi, aqui de Canoas, está com a promoção R$ 59,90 o buffet livre durante o meio-dia. E durante a noite eles servem também coquetéis. Cada dia tem um tipo de bebida diferente, que é livre, pessoal. A Imobiliária Crédito Real, Canoas Park, a Metal Soldas e o Coxa Sports Bar, do bairro Niterói. A gente agradece a parceria. Quem quiser também participar aí como apoiador do nosso podcast, é só entrar em contato nas nossas redes sociais. E desde já, Igor, parabenizar os apoiadores também por estarem engajados com esse projeto aí. Uma confiança, né? Vai um pouco mais além de confiança, porque alguns deles que tu citou ali estão voltando da enchente também. E nós estamos a um ano de pós-enchente e para ti ser empreendedor não é fácil. Para ti ser empreendedor e voltar depois que perder tudo, eu não sei que nome classificar isso. Esqueci aqui, Gustavo, a de Raiz também, nosso parceiro Christian. Christian Brito. E lembrando, né, pessoal, o Gustavo também é um empresário ali do bairro Rio Branco, trabalha na linha PETS, né, uma PET, clínica veterinária, e também atuou bastante nos resgates de animais, né, porque que nem tu disseste naquele primeiro momento ali, as decisões, né, a tomada de decisão, agora só sai mulheres, crianças, idosos e acamados, depois só sai os homens que permaneceram, né, e por último ficou os animais, né? Isso é triste, né? A gente não queria que acontecesse, só que ou a gente, né, saía com pessoas ali, e teve pessoas que resistiam, não saio daqui se meus animais não forem junto. E a falta de embarcações no primeiro momento para tirar pessoas, porque tu chegava numa casa, não tinha só uma família, tu olhava, tinha 15, 20 pessoas que estavam abrigadas ali. E tu botava mais 5, 6 animais. Eu me surpreendi com muita gente. Eu tive um privilégio, foi uma bênção.
quando foram tirar os meus vizinhos da frente com um barco, eu perguntei pra ele, tu leva pra mim? E ele falou, levo. Eles não estavam levando animais. Só que eu tava com as caixas de transporte da PET. Então, dentro da caixa de transporte, no barco, foi mais tranquilo pra eles levarem. E ele falou, leva pra mim? E ele falou, levo. Cara, eu só chorava assim, demais. Larguei meu cachorro e a gata, uma caixinha de transporte. E eu falei pro vizinho, agora a gente pode sair daqui a nado. Porque os animais eram os últimos a sair. Os meus foram os primeiros. Foram na minha frente. E eu falei pra vizinha, tu avisa que é do Gustavo da Cão Nobre que alguém vai me conhecer. Pede pra cuidar lá. Cara, eu me emociono, eu me arrepio de verdade. Eu não posso me lembrar da cena, olha só. Quando eu desci do viaduto, os vizinhos, os moradores falaram assim, Gustavo, teus cachorros estão atrás da caminhonete preta. Aí eu caminhei 2, 3 passos. Gustavo, atrás da caminhonete preta. Foram me orientando e me levando até onde é que estavam os animais. Foi fantástico, cara, o resgate dos meus. Mas, Igor, o que eu me surpreendi foram com alguns clientes meus. Eu não sei se eu posso estar falando sobre isso aqui, mas claro, azar, já comecei. Sinta-se à vontade. Já comecei, agora eu vou. Alguns clientes, assim, tipo, que, pô, fazem tudo pelo cão, pelo pet dele, dorme na cama, é um membro da família, é um filho. Um animal, eu tenho 25 anos de mercado pet, antigamente era um animal de estimação, agora ele é um membro da família, né? Ele já é considerado, né? Pá, eu saí de casa e deixei meu cachorro. Eu falei, pô, cara, eu não esperava isso de ti. Porque o mínimo que eu esperava é que tu saísse com ele junto. Não deu como levar. Eu falei, pá, me surpreendi mesmo. Eu não esperava que tu fosse sair E por outro lado, outras pessoas que eu falei assim, pá, esse aí tá nem aí pro cachorro dele. O cachorro tá preso na corrente lá no pátio. Eu sem meu cachorro não sairia. Eu vi vários. Me deu uma mesclada assim, sabe? Aquele que eu não esperava, deixou o cachorro. Por outro lado, eu já falei isso aqui casualmente nessa ocasião aqui. Eu não julgo as pessoas que não conseguiram levar os animais, porque só quem vivenciou aquele momento sabe como é que foi. Sim, e que elas não se culpem por isso, né? Sim. Não, é um trauma, doutora. Eu saí de casa e deixei meu cachorro pra morrer. Não, tu não sabia o que ia acontecer. Ninguém sabia o que ia acontecer. E isso aí é um trauma, tipo, não posso nem lembrar, porque quando a gente sofre junto, quando um cachorro morre, de forma natural, a gente sofre horrores. Agora tu imagina tu sair de casa, eu saí de casa, quando eu deixei minha casa para trás, minha família já tinha saído, meus animais já tinham saído, eu saí e deixei a casa. Sim. Em prantos, porque eu deixei a casa. Agora tu imagina tu deixar a casa com teu bicho junto. Deus. Então deve ser algo assim traumatizante. Eu ouvi muitas histórias de pessoas que ficaram muito mal de ter deixado os animais assim. Mas não dá pra culpar eles, porque assim, ó, era escuro, era perigoso, o barco virando com pessoas. É o alerta, tu vai pela sobrevivência. Exatamente. E pela redução de danos. O que ficou, vamos lá. Exatamente. Aconteceu com meu pai isso também. Meu pai, até hoje, sabe, a gente tenta tirar da cabeça dele, assim, mas é bem difícil. Bem difícil. A gente está se encaminhando pro fim. Olha. Gostaria de... Passa rápido, né? Voa. Mais uns 4, 5 episódios desses. É uma pauta que a gente vai trazer de novo, com certeza, né? E gostaria de agradecer a professora Camila, né, a doutora. Agradecer ao nosso parceiro, o Gustavo. E antes de nós encerrar, doutora, eu gostaria que a senhora apresentasse um pouquinho e até compartilhar com as pessoas o projeto que vocês têm, né, do grupo de psicólogos, que também trata dos assuntos climáticos, né, e referente à enchente de 2024. Você poderia dar uma palavrinha um pouquinho para nós? Certo. A gente está nesse momento agora numa pesquisa, tentando entender. E aí a gente está falando aqui que teve impacto, que as pessoas tiveram, né, traumas, enfim. Mas a gente está tentando mapear o impacto das enchentes de 2024 na saúde integral, né? Então é um projeto que está envolvendo biólogos, envolvendo psicólogos, envolvendo biomédicos, envolvendo veterinários, porque até a saúde animal também vai se trabalhar, né? Da saúde animal, considerando a questão dos comportamentos que os animais desenvolveram a partir, né? E tu deve ter visto... Mudaram bastante. Ou mais agressivos, ou aqueles que ficam só em cima da casinha. Então vai ter o segmento com os animais. A saúde ambiental, considerando a questão da água e do solo, de locais onde foram impactados pelas enchentes, tentando entender o que aconteceu a partir, né, do acúmulo de água, que impacto teve na água e no solo. E o impacto de saúde mental, trabalhando então com transtorno de estresse pós-traumático, ansiedade, depressão e agora, por isso vocês estão falando de trauma, a gente está falando que está chovendo, a ansiedade climática.
que a gente vai tentar mapear, né, que é um conceito que está se trabalhando agora em psicologia, falando sobre como pessoas que foram impactadas por situações climáticas extremas apresentam sintomas semelhantes aos sintomas de ansiedade, porém só ocorrem quando tem um alerta climático ou quando tem alguma situação relacionada a clima. Então, assim, não, a pessoa é tranquila, normal, tranquila, tem um alerta, já aciona e parece que ela está com transtorno de ansiedade, mas é só vinculado à questão climática. Um gatilho. Um gatilho. Então, a gente vai fazer esse mapeamento também, e também um impacto genômico, né? Então, vai ter uma outra etapa que vai ter coleta, aí uma coleta específica de sangue, se não me engano, de cabelo, para poder identificar o impacto a longo prazo da exposição traumática das enchentes. Nossa. Importante. Então, a gente está captando, né, pessoas, a gente vai iniciar esse trabalho agora em julho, né, especialmente do bairro Matias Velho, que é o mapeamento onde a gente fez inicialmente, né, então, mais adiante, a gente tendo mais informações, mais notícias, a gente vai ofertar daí exames, né, para as pessoas, além dessa coleta de dados, para poder também ter uma contrapartida. E assim, é traumático, foi traumático, a gente não tem como apagar, né? Falar, às vezes, não sei como é que tu tá agora, talvez tu esteja um pouco mais... Não, continua... Só piora. Só piora. Para alguns só piora, para outros, só para te contar, eu já me sinto melhor. Então, às vezes, as pessoas têm essa fantasia, né? Minhas considerações finais, eu vou passar para a doutora, tá? À vontade. Um recado para quem tá nos assistindo agora, que tá vivendo a mesma coisa que eu, que passou pela enchente, que tá voltando, que relembra, que se assusta quando chove. O que a gente pode fazer? Que nem eu perguntei pro Igor, a iniciativa partiu de ti de procurar um psicólogo? Pois então. Qual é a orientação que a senhora me daria? O que eu te daria. Na verdade, o que eu te daria é o que eu ajudaria de forma geral. A gente identifica situações que para nós estão desconfortáveis, que estão nos prejudicando, que fazem com que a gente não consiga executar a nossa vida normal, a gente está precisando de ajuda, né? E pedir ajuda não é sinal de fraqueza, como o Igor mesmo falou. Então, assim, a gente precisa ter mais qualidade de vida, a gente precisa ver melhor, a gente precisa ter uma vida mais leve, não apagar. Insisto, não apaga, né? A gente precisa encontrar caminhos para poder levar essas lembranças, essas memórias para um lugar que não fique tão acessível como fica sempre voltando quando a gente não consegue dar conta delas. A gente precisa dar um encaminhamento. E não foram poucas pessoas que durante a enchente eu acolhi, que vieram para o consultório, que seguem tratamento até hoje. Né? Por quê? Porque justamente, né, precisamos dar vazão para isso, precisamos falar sobre isso. E não são poucas pessoas. Então, realmente, eu encorajo, é um ato de coragem buscar ajuda. É um ato de coragem. Exatamente. Então, muito obrigado, pessoal. E eu agradeço muito. É um tema muito importante. E para você que está nos assistindo, continue acompanhando nossas redes sociais, que a gente vai estar divulgando o próximo episódio, que vai ser um tema muito importante. Vocês vão gostar também. Obrigado, pessoal.